Pode começar. Fiz 70 anos de idade agora, no dia 20 de maio, certo? É, eu entrei na Barbosa Marques a primeira vez em 1966, junho de 1966. Fiquei até 69. Qual que é o nome do senhor? Romeu Fidelis Fernandes. Aí, senhor meu, vamos Então vai. Só para poder, no primeiro dia que o senhor entrou na Barbosa Marques, o senhor foi contratado por quem e qual que era a função do senhor, que o senhor foi contratado para fazer qual função na Barbosa? Tá. Eu entrei por intermédio do Dr. José Lariuá Esteves. Ele era amigo do meu pai, amigo político do meu pai, e me colocou no escritório em Carangola, para fazer dois tipos de trabalho. Um trabalho é o movimento de dinheiro para o Valdemar, para os bancos, todos os bancos de Carangola. Naquela ocasião era dinheiro vivo e cheque, uma malinha de couro, eu levava dinheiro, tinha na ocasião muito recebimento de duplicatas em carteira. Não sei se vocês sabem o que é duplicata em carteira. Então percebia muito cheque, muito dinheiro vivo. Era essa remessa financeira era mais na segunda-feira, era um pagamento semanal que todo dia os representantes semanalmente acertavam com a empresa, cujo o responsável por isso dentro do escritório em Carangola era o senhor Arnaud Lariuá Esteves, irmão do Dr. José. Ele recebia esse pagamento e todos os cheques eram nominais, e aí esse cheque normalmente era assinado, ele era nominal valor de marca e era assinado no verso por o senhor Arnaud Esteves ou pelo senhor Jonas Esteves Marques. Então eu trabalhei com o senhor Jonas Esteves Marques diretamente, muito direto. Direto aquele negócio, eu levava a quantidade de cheques carimbados para ele endossar. E você falou que trabalhou diretamente, você necessitava do trabalho. Diariamente, nós tínhamos, era um escritório, como era em cima, e eu tinha que pegar as assinaturas no verso do cheque, endossar o cheque pelo senhor João das Marques. Então eu ia na sala dele e ele assinava esse cheque. Então o meu momento era esse, pegava esse cheque, levava para o banco, eu preenchia o depósito antes, fazia o depósito em todos os bancos. Carangola tinha o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Estadual, que não existe mais, existia o Banco Hipotecário, que não existe mais, Banco Mineiro da Produção, que não existe mais, Banco Crédito Real, que não existe mais, em todos os bancos que tinha movimentação, tinha depósito, e eu fazia esse movimento, levava muito dinheiro, dinheiro cash nessa bolsa. Quando tinha o caixa da empresa que precisava de dinheiro no caixa, eu pegava do banco, fazia o inverso, trazia dinheiro, tinha um limite. Aquele limite que ultrapassava eu tinha que levar para o banco. O limite caiu, eu tinha que pegar, assim como o Jaime faz aqui, leva dinheiro e traz dinheiro. E era dinheiro livre numa bolsa, um movimento muito grande. E isso era feito no horário de banco. No horário fora de banco, eu trabalhava no arquivo, fazia no arquivo. Fiquei nesse movimento até eu ir para Cândido Toche fazer o curso de laticínio. Certo. Aí o senhor saiu da Barbosa ou ficou fazer o laticínio, mas dentro da Barbosa? Eu saí da Barbosa de Mag e fui para Cândido Toche. Pois mas o senhor fez isso a pedido da Barbosa? Não, eu fiz por minha conta mesmo. Naquela ocasião estava febre em Carangola, todo mundo fazia o curso de laticínio, queria sair empregado, aquele negócio. Então vamos conversar um pouco antes de senhor ir para Cantoche. Você ficou 4 anos na Barbosa antes de ir para Cantoche? Fiquei de 60, não deu 4 anos, de 66 a 69. Pois nesse período o senhor falou que conversava com o senhor Jonas, com o senhor José, que foi contratou o senhor. O senhor lembra de alguma conversa que o senhor teve com o senhor José? Talvez que alertou o senhor, vou fazer que você... Não, o doutor José, ele morava no Rio, me parece, morava no Rio, tem muitos anos, não me lembro. Ele ia frequentemente, ele era o presidente da empresa,
ele ia com certa frequência, sei lá, mensal, bimensal, eu não me lembro. E ele ia, tem uma história interessante aí, porque ele era uma pessoa de uma memória impressionante. Ele ia no escritório, trabalhava, sei lá, escritório central na ocasião, umas 20 pessoas, mais ou 30 pessoas. Ele ia mesa por mesa, cumprimentando a cada um, chamando pelo nome ou sobrenome. Ele sempre de terno, terno preto e gravata preta e camisa branca, aquele que usava antigamente, sempre de terno. E ele ia, como ele era amigo da minha família, que a minha família foi parte dos meus avós, paterno, era amigo do Dr. José, né? Que era a parte mais de café e tal. E a parte comercial tinham meus avós maternos, que tinham um armazém grande, já mexia mais na parte com o São João. Então, a minha família sempre foi ligada ao Barbosa de Marques, mesmo antes de eu conhecer. 10 anos, 11 anos, eu já conhecia Barbosa de Marques, entrega de leite, compra de café e supermercado que minha família tinha. Então a gente tinha, o Sr. Jonas, ele frequentava, tinha a sala dele lá no escritório, todo dia ele estava lá dentro do horário de expediente normal de um diretor. E ele sempre, naquela ocasião, sempre de terno, gravata, lá, o Sr. Jonas era muito elegante, estava muito perfumado, anel de brilhante. O Jonas era bem oposto ao Joaninhas, que é, né, neto dele. Então, ele fazia o horário, ele ia lá na sala dele, e ele lá despachava, normalmente, como diretor, né? E tinha o Sr. Arnaud Esteves, que era o chefe do escritório, que era do escritório. Um dado interessante no escritório tinha o seguinte: o horário era às 7h30 da manhã, 7h30, meio-dia, saía para almoçar e 1h30 retornava. E isso era o Sr. Arnaud vigiava isso como, né? Ele, 7h30, todo mundo chegava, tinha um livro. Assinava um livro e botava a hora. 7h30 o Sr. Arnaud já tinha chegado há muito tempo, 7h30 ele ia lá e fechava o livro. Ele assinava às 7h30. Quem chegasse depois, tinha que assinar depois dele. Então ele era chamado a atenção. Então, era um negócio também, não tinha cartão de ponto, mas tinha um livro que a gente assinava, o nome, e botava a hora na frente. 7h30 em ponto, ele ia lá, assim como a 1h30. Ele ia lá e fechava o livro. Bom, então, história mais ou menos. Não tinha jeito do cara colocar. Não tinha, porque aí tinha que assinar depois do nome dele. Aí no dia seguinte que ele ia ver o livro, ele olhava na parte da quem é que chegou atrasado, sabia? Aí era o Sr. Arnaud Esteves é irmão do Dr. José Esteves. O Sr. Jonas, o nome Regina é da filha dele. Sim. Né? Mas a Barbosa, nessa época que o senhor foi fazer, não fazia queijo ainda, só manteiga? Fazia queijo. Sim. Aí já tinha mudado, já tinha colocado o nome Regina? Tinha a Regina, sim. Nessa ocasião, o depósito do Barbosa de Marques em Canagola, o movimento todo era em Canagola. Como é que era esse movimento? Como é que, ou da onde vinha? O senhor conheceu as fábricas antes de ir para Cantoche? Veja bem, não conhecia de nome porque tinha, além disso, eu ajudava muito no caixa do Barbosa de Marques. O pagamento nosso era feito todo por envelope, dinheiro vivo. Então, na véspera de pagamento, eu ia ao banco e pegava o dinheiro todo do pagamento. Tinha pagamento era quinzenal, né? E pegar todo esse dinheiro, e interessante que eu levava, pegar tantas, exemplo, hoje, tantas notas de R$2, tantas notas de 5, tantas notas de 10, tinha um cálculo que fazia, que sabia no pagamento para quantas notas ia precisar. Então ele separava numa mesa do caixa, feito à noite, pegava esse dinheiro durante o dia, à noite eu ia comprar lá com o caixa. O caixa me chamava, normalmente era eu, a gente separava cada dinheiro no envelope. E esse envelope era entregue para todas as fábricas na região. Então eu conhecia de nome.
Lá, pessoalmente, não. Tinha fábrica de Pera Feliz, de Faria Lemos, do Divino, de Santa Margarida, próprio de Carangola, da seção de ralado, seção depósito, a fábrica em Carangola, todos esses, oficina mecânica, todos esses envelopes eram separados e eles eram encaminhados, os encarregados, ou os gerentes do setor, das fábricas, encarregados do setor de Carangola, pegavam esses envelopes com a relação, que era feita na seção pessoal, era dois envelopes para cada pessoa, porque tinha um envelope do pagamento, que era uma folha, e no verso dessa folha tinha a hora extra. Ele assinava o pagamento, está aqui o seu pagamento, quando assina aqui, está aqui a sua hora extra. Então, o encarregado levava isso para as sessões, as fábricas em volta, o gerente pegava, né? Então, isso tudo era feito em dinheiro. Então a gente pegava, trazia esse dinheiro, né? E botava tudo dentro de uma mesa, a gente separava aquilo, envelope por envelope. E a segurança, porque era muito dinheiro. Não tinha segurança. Não tinha. Lá na década lá na 66, 67, 68, não existia isso. Antes do senhor sair, o senhor lembra mais algum fato interessante? Ou com o senhor João, ou com o senhor José, ou com o irmão dele, que trabalhava na sessão, ou alguma coisa interessante que aconteceu na sessão do senhor, uma coisa que talvez que chamou uma engraçada, ou um fato que talvez melhorou o serviço. Talvez o cara, se a gente fizer assim, não vai melhorar talvez a distribuição do dinheiro, ou talvez a contabilidade, que era tudo papel, né? Não tinha computador. Não tinha. Para você ter uma ideia, essa fábrica aqui estava em construção. Fábrica central, uma fábrica central de manteiga. E todo o pagamento era feito por Carangola. Todo o arquivo era feito. Então eu arquivava todas as notas de pagamento da fábrica central lá. Então o meu trabalho era arquivar isso dentro de uma certa ordem, que a qualquer hora precisava de qualquer nota e tal, me procurava, eu estava lá no arquivo, a nota. Você falou queijo, fazia queijo na época. Fazia esse queijo só em Carangola ou nessas outras fábricas? Não, fazia na fábrica toda. Carangola era o depósito, né? Tinha um escritório grande, que tem o prédio até lá hoje. Frente era todo do Barbosa de Marques, onde tinha o depósito, onde tinha movimento. Depois, mais lá na frente, tinha mais depósito. Eu ainda peguei ainda muita mercadoria, principalmente sabão, sabão e alguma mercadoria, queijo era muito mais de sabão, pela estação, de trem, né? Havia um movimento grande de queijo também. Não participava muito porque eu fazia trabalho no escritório ali, era muito movimento. Carangola era muito grande, né? Carangola tinha fábrica de sabão, torrefação de café, fábrica de glicerina, né, de caseína, macarrão. Então, o movimento era muito grande. Todo o arquivo era ali. Tanto nessas sessões das fábricas também, tinha fábrica, lugar que eu falei, tudo era fábrica. Santa Margarida tinha fábrica, era fábrica ou posto de resfriamento e tinha criação de suínos. Igual a sala para mais longe, igual tinha fábrica para Europeana, então Bacuri. Essa mercadoria, ela vinha como para Carangola? Aqui tinha, Conselheiro Europeana tinha também uma fábrica de manteiga e tinha um depósito, mas ia para Carangola já em caminhões. Mas eram caminhões resfriados ou de uma forma... Não tinha, mas não tinha nem baú, era caminhão de lonado. Era feito com lona, usava gelo, como é que para não se perder, o senhor sabe como é que fazia esse transporte? Para não se perder como? Porque a viagem, né? Era lonado, né? Era um queijo normalmente queijo parmesão, né? Ia daqui, e manteiga, então era lona, né? Mas não perdia, não sei. Aí o senhor saiu em 69 pra... Porque eu não participava muito dessa parte, eu estava mais no escritório, parte financeira. Aí o senhor saiu e foi para Cantoche. Aí, nessa ocasião, foi criado também, só para me lembrando, a distribuidora Bemarques. Distribuidora Bemarques como se fosse uma cooperativa, não chamava cooperativa, que o Barbosa de Marques nunca usou o nome, uma distribuidora Bemarques, que nessa ocasião vendia lá em Carangola tecido, só para funcionário.
tecido, sapato, a coisa era muito diversificada para funcionários. O que mais? Bem, tinha umas casas também, né? Tinha umas casas lá em Carangola. Casas para né, funcionários, sim, né? para funcionário. Como é que funcionava isso? Qual era o direito? Como é que escolhiam um funcionário ou não escolhia? Veja bem, nessa ocasião, quando eu entrei, essas casas já estavam sendo vendidas para os próprios funcionários que moravam nelas, né? O que contava que os funcionários mais antigos, mais que começou lá, no Barbosa de Marques, construiu duas relações. Uma Vila Marques, numa parte de Carangola, acho que eu chamava até Vila Marques, várias casinhas iguais para funcionários morarem. Depois também lá perto da casa do São Jonas, subindo ali pela fábrica de sabão, também tinha várias casas da Barbosa de Marques. Eu não sei como funcionava aqui. Quando eu cheguei já estava sendo vendidas para os funcionários. Tá certo. Aí o senhor saiu e foi para Canto Tocha. Quando o senhor foi, você já foi com garantia? Se o senhor der uma formação, você já teria emprego de volta ou não? Não. O senhor pediu, eu quero sair para fazer estudar. Fui na Canto Tocha, fiz vestibular e eu vou sair. A Barbosa de Marques acertou comigo, eu fui para Canto Tocha. Né? Assim, aí eu formei, né? Fui para Nestlé. Estava indo na Nestlé 2 anos e pouco. Daí eu já retornei como gerente da fábrica de Espera Feliz. Quem contratou o senhor de volta? O Sr. Luiz Esteves. Como é que foi esse contato? Esse contato eu formei na Canto Tocha sempre com Barbosa de Marques na cabeça, né? E eu vim de férias da Nestlé, primeiras férias que eu tirei da Nestlé, vim de férias e eu tinha ligação no Barbosa de Marques, eu tinha trabalhado no escritório, e o Gessi Cabral, que foi um gerente regional de Carangola, falou, olha, Espera Feliz o gerente Espera Feliz não está indo bem. Se interessa, Espera Feliz não interessa. Aí eu fui chamado aqui em Valadares, São Luís, aqui eu fiz uma entrevista com ele o dia todo aqui e tal, já saí daqui contratado. Ele me autorizou a voltar da Nestlé, pagar até o meu aviso prévio lá, mas não quiseram receber. Desliguei lá e vim assumir a gerência de Espera Feliz. Essa entrevista, o senhor falou que foi o dia inteiro de entrevista, o que aconteceu nela? Veja bem, o Aldemar sempre foi uma empresa que, como dizia o seguinte, o cavaco não voa longe do pau. Então, como a minha família foi, de certa forma, ligada ao Barbosa de Marques, e todos conheciam a minha família como uma família idônea, papapá, então isso tinha muito valor no Barbosa de Marques. Então, vim aqui para começar com o Sr. Luiz, a tarde inteira foi aquela conversa, o que você fez, como é que você fez, o que você sabe fazer, o que você não sabe. O Sr. Luiz era um expert nesse negócio. E a entrevista não foi uma entrevista muito desgastante, não. Mas, para quem está no ramo, eu depois de entrevistei muita gente, só do cara entrar na sala, a gente já tem meio caminho andado do que a gente quer dele, do que ele pode oferecer para a gente. E assim era o Sr. Luiz. Então, não foi uma entrevista muito desgastante, foi uma conversa uma tarde inteira e tal, mas não foi uma coisa desgastante, não fiz teste de nada, foi tudo... Só na conversa? Só na conversa. E o senhor Luiz, você já conhecia ele antes? Não. Ou foi o primeiro contato? Não, primeiro contato com ele. O que o senhor achou dele com esse primeiro... O senhor Luiz era um ditador. Ele era um ditador. Ele bravo, exigente, chato, né? E fui contratado, fui para a Espera Feliz, né? Fiquei lá alguns dias com os gerentes que estavam saindo, e logo passou para mim e eu comecei né? E o Sr. Luiz visitava essas fábricas, tanto aqui na região, como na região de lá, todas as fábricas, junto com o supervisor de lá, que era o Gessi Cabral. E em cada fábrica tinha a bota dele separada, o jaleco separado. Naquela época não era tão fácil como é agora, o uniforme era vendido, não tinha esse negócio de graça. E ele botava uma bota, o jaleco, e ele ia sessão por sessão. Tanto na fábrica como na criação de suíno, porque cada fábrica tinha uma criação de suíno.
né? E a fábrica Espera Feliz era uma fábrica, na ocasião, uma fábrica considerada média. Nessa ocasião, nós chegamos a receber lá até 30 mil litros de leite, era muito leite. E o soro era economizado para a criação de suíno. Tinha lá 1.000 cabeças, 1.200 cabeças de suíno, que mensalmente, à medida que os porcos iam, lá tinha recria e engorda. Né? Não era, depois passou diferente, mas recria e engorda. Caminhões iam pegar queijo Espera Feliz e o caminhão também ia pegar suíno, só que suíno direto para o vendedor. Para o representante de queijo também vendia suíno. Né? Não sei se você sabe, o cara que vendia queijo para a Babá do Mar também vendia suíno para os açougues daquela região. Então o caminhão ia lá pegar uma quantidade de suínos, caminhões de 2 andares, naquela garagem, tinha até embarcador de porco. Né? Tinha um embarcador de porco que é uma rampa, né? Uma rampa, né? Um pouco subia ali e o suário dele, né? Baixava do caminhão. Então era um movimento muito grande de suínos também, toda semana 2, 3 caminhões de suínos. O senhor, como gerente da fábrica Espera Feliz, era gerente também da... Sim, eu tinha encarregado da criação de suínos, né? E era gerente de tudo, da criação de suínos e da... Quando o senhor chegou na fábrica Espera Feliz, o senhor trabalhava na Nestlé, no setor de... leite em pó. Leite em pó. Uhum. Espera Feliz, você chegou pegando outras coisas para poder... Como é que foi essa experiência? Primeiro é o seguinte, a fábrica não tinha técnico, era só de práticos. Tinha entendido. Então eu já não era mais criança, já tinha 27 anos por aí, 28 anos. Então a instrução que eu recebi é o seguinte, peraí, não chega querendo saber que você sabe tudo não, porque tem os queijeiros aí que sabem muito mais do que você. E claro, sabia. Então o caminho não foi tão difícil, é só você ganhar os caras que vai fazer, os caras importantes. E daí depois teve técnico, né? E também foi uma dificuldade de adaptação de técnico com o queijeiro, que a figura do queijeiro sempre foi muito importante no Valdemar. A figura do queijeiro era o cara que está com a mão lá na massa, aquele cara que enfia a mão lá e pela temperatura lá, ele sabe, pelo óleo, a massa na mão, não adianta o cara sair recém-formado e querer que vai levar tombo. Então, para mim não foi difícil, porque eu já tinha trabalhado na empresa, já tinha essa experiência, já sabia disso. A dificuldade foi adaptar uma pessoa entre eu e os queijeiros, que era o técnico. Aí começou. Essa parte foi uma parte que modernizou o Valdemar com a chegada do Samuel, né? Na época ali, o Samuel Oscar, o diretor, Solísio, que já estava no final, desligando da empresa, e o Samuel já começou a botar técnico e já foi uma segunda etapa. E o senhor teve alguma experiência com o seu Samuel, ou uma última conversa com o seu Luísio? O Luísio era um ditador. Aqui tinha o São Luís, que era o diretor da divisão industrial, mas que também olhava tudo. E tinha a criação de suíno. Fato interessante lá é o seguinte: nós estávamos construindo dois troços importantes nos dois setores. Criação de suíno. A criação de suíno estava construindo um armazém muito grande para guardar, muito grande na época, hoje não é, mas um armazém para estocagem de milho, de ração. Na realidade, se comprava o milho e tinha os ingredientes para fazer a ração. Um moinho, né? E misturava e fazia a ração para tratar. Tinha ração para engorda, a ração... Isso aqui em Valadares ou lá? Não, lá. Né? Aí isso era aqui em Valadares, aí resolveram fazer lá. Então estava continuando o armazém de ração, que era com o seu Braulio. E a parte de suinocultura, já, apesar do seu Luiz ser diretor, mas eles olharam para a tom de suíno. Na mesma época, ela estava construindo uma cama de salga. Que era o senhor lembra o ano, só para... Hein? O senhor lembra o ano que foi? Pode ser em 67, por aí.
Essa construção demorava, então uma construção grande. E a construção que eu estava dizendo dessa salga, era a primeira salga do Valdemar que descia em gaiola. Tinha uma talha, e a gaiola de queijo descia. Então era uma piscina mais ou menos com 1,5 metro de largura e com 3 metros de profundidade, que até então os queijos eram colocados. Como o queijo lá era o queijo reino, era um queijo aquele redondo, que originou lá, tinha gaiola de aço inox, com martelo de nylon, e elas eram içadas e ela descia. Então, duas construções muito grandes. Então, ao mesmo período. Então, o Sobral vai chegar. Então, corre todo mundo lá para... E o Valdemar que tinha, na ocasião, sei lá, 10 pedreiros, né, contratado mesmo, um encarregado de pedreiro, encarregado de carpintaria, pedreiro, então, voltava tudo lá mas o Sobral, todo mundo corria lá para a construção do armazém. O São Luís vai chegar, corre todo mundo, né? Mas chegou um ponto que, peraí, eu chego aqui, todo mundo, o trabalho não sai, pô. Quanto tempo está construindo um armazém e quanto tempo está construindo? Então acabou, isso era a ordem, a gente recebia a ordem do supervisor do Genci Cabral. São umas coisas mais ou menos desse tipo. A obra foi uma obra, tem muita gente que a obra não vai, né? Agora tem muita gente que a obra não vai. São Luís um dia bateu o pé na mão, não, peraí. Igual aqui tem um monte de gente trabalhando, e mês passado estava a mesma coisa e a coisa não andou. Então, isso acaba, aquele que aperta mais, o São Luís era um diretor, nós vamos acabar com construir essa salga primeiro, depois deixou o armazém. O Sobral não era diretor, o Sobral era o chefe da criação de suínos, mas não era diretor. Lembra mais algum assunto desse? E o São Luís era um ditador, ele não era bravo. Ele sabia o que pedir. Hein? Ele sabia o que pedir, ou não? Sabia o quê? Ele sabia pedir, né? Sabia exigir. Era um ditador, era um São Luís, todo mundo tinha medo do São Luís. Aquele cara que... Mas era assim como todos os esteiros do coração desse tamanho. Né? Ali até quem vê o seguinte, parte dos mártires são mais frios, né? Parte dos esteiros do coração desse tamanho, assim como era o Soardon, onde provedor do asilo, doutor José. Então, a parte dos esteiros são pessoas exigentes, mas assim como o Luiz Fernando, interessante, Luiz Fernando, cara estourado, né? Mas um cara de um coração de todo tamanho. Lá em Espero Feliz, o senhor fez esse serviço, né, do Silva, né, e desse negócio do sal lá, da piscina. Da salga. Mais alguma obra que foi feita na época que o senhor estava lá? Ou essa foi a única? Ou alguma coisa que aconteceu de modernidade que chegou a mais para vocês? Tá? Sim. Lá foi a fábrica mais interessante. Nós conseguimos mudar o traçado da rua lá. Em frente à fábrica passava a linha férrea. Né? E ali quando tirou a linha férrea e fez uma avenida, nós construímos. Nós trocamos, deixa eu me lembrar, nós ganhamos, a recepção que era, digamos aí, vamos supor aí, uns 4 metros quadrados, ela foi para 12 metros quadrados em direção à rua, desde que nós pagássemos o calçamento daquela rua em frente. E uma troca feita na Câmara de Vereadores. Quem articulou isso? Hein? Quem articulou isso? Quem foi a pessoa que articulou? Foi eu próprio, com o Theo de Aquino na ocasião, que foi lá e fechou o negócio. Né? Tinha um documento para assinar, o Theo era diretor, mas nós conseguimos jogar a recepção para dentro da sala para receber caminhões, porque a fábrica foi crescendo, né? E a recepçãozinha pequena, e os latões eram feitos tudo manual, lavagem manual. Se colocou então na recepção uma máquina de lavar latões rotativa, então a recepção teve que crescer. Aí já foi lá na ocasião do Samuel, a pasteurização, que era pasteurização direta, passou a ser pasteurização de pasteurizador de placa, modernizou toda a fábrica. Aí de Espera Feliz,
O senhor foi para onde? De Espera Feliz eu vim para ser gerente aqui, Em Valadares. Valadares. Certo? Quando o senhor chegou aqui em proporção, que aí a fábrica já estava pronta. Sim, sim, Em pronto. proporção à Espera Eu vim Feliz, para aqui. a essa fábrica, o movimento, como é que foi o... É, Não tem um choque de gestão, né? Como é que foi Mas aqui ela não era bem como é hoje. Aqui funcionava como se fosse uma fábrica que não fosse em Valadares. A mesma documentação que eu fazia lá em Espera Feliz, para informar para Valadares, eu passei a fazer aqui. A fábrica aqui não tinha nada a ver com o escritório. Não sei se estou me fazendo entender direito. Então a documentação era mesmo, claro, simplesmente a fábrica era muito maior, né? Mas não teve muita mudança. A mesma documentação, que era tudo feito na mão, tinha uma série de documentos, tudo era feito com escritório. Claro que a coisa foi muito maior, mas o mecanismo era o mesmo. Aí o senhor veio para cá para organizar. Como que foi essa organização do senhor? Foi o trabalho do senhor, né, que foi colocado aqui. Aí o Mamodemar já estava no processo de vir para Valadares e abandonar a região lá. Tanto que a fábrica de Espera Feliz fechou, logo depois que eu vim, fechou. Depois ela reabriu de novo com a entrada do Luiz Fernando. E funcionou há algum tempo. Mas ela já estava naquele processo de tirar o escritório central de Carangola e trazer para aqui. Então todos aqueles funcionários de Carangola, aqui chegou a época aqui que tinha um punhado, toda a parte administrativa tinha vindo de Carangola, contabilidade, escrituração de uma maneira geral, tudo naquele processo de trazer toda a matriz para Valadares, logo depois da morte do Sr. Jonas. O senhor veio antes, o senhor Luiz sair da fábrica? Eu vim antes, quando o Sr. Luiz morreu, eu já estava aqui. Estava aqui. Aí o contato com o senhor Luiz era mais forte, né? O senhor já estava do lado dele, né? E aí? Mas veja bem, o Sr. Luiz também já estava, eu convivi mais com o Sr. Luiz lá em Espera Feliz do que aqui. Porque quando eu vim para aqui, ele já estava na fase de desligar do Valdemar. Aí o seu contato foi com o Samuel? Samuel. Era Samuel e Theo? O Theo também, logo depois também já estava, o meu contato mais aqui em Valadares foi com o Samuel. E como é que era a visão do seu Samuel? O Samuel era uma pessoa muito estudioso, não era tão inteligente como o Luiz Fernando, com memória tão grande, mas era muito estudioso. Cara que já tinha feito a Cano do Toste, depois tinha feito mais 2 cursos na América na ocasião, isso era muito importante. E ele chegou, quando o Samuel chegou, toda aquela parte, a administração antiga afastou e entrou o Samuel com o São Humberto Marques, tudo numa fase nova da empresa, de modernização, e dificuldade e tal. Eles entraram com Longa Vida, né? Com Longa Vida. Foi isso? Com Longa Vida, nós fomos, sei lá, terceira ou quarta empresa, não sei, Longa Vida. Eu fiz uma viagem com o Samuel na Bahia, Salvador, para visitar a Limba, que era uma fábrica muito moderna, a fábrica mais moderna que tinha no Brasil, era do pessoal da SPAM. Fomos a Salvador, visitar uma fábrica, então foi um processo grande, esse processo da instalação de Longa Vida aqui, eu participei de tudo. Essa decisão, quer dizer, é uma coisa natural, né, chegar, mas essa decisão, como é que ela vinha assim tomada, como é que ela vinha sendo olhada, porque era uma modernização muito grande, né? Veja bem, para quem está lá na fábrica, que não tem nada a ver com isso aqui, não tinha, era tudo lá, né? A gente não participava muito nas decisões, a gente sabia quando a coisa resolveu, vamos instalar, e começou
aquela loucura. Como foi feito o processo disso, da diretoria aceitar ou não essa parte? Posteriormente eu soube que isso foi uma guerra muito grande, né, do Samuel com os diretores, que um diretor queria, o outro não queria. Mas na ocasião a gente não sabia disso. Mas quando o senhor foi informado, foi falado, foi aonde seria o melhor local? Não, mas veio gente de fora, pessoal da Tetra Pak, olhar como ia fazer, como não ia fazer, como feito inúmeras plantas, aprova isso, aprova aquilo, não está bom aquilo, e foi feito uma nova fase. Trabalho grande, hein? Virou uma nova fase da fábrica. Sim, nova fase da fábrica e foi assim como todo, né? Uma loja de máquina, mas São Humberto dizia sempre, quanto mais você estuda uma planta de instalação, menos você erra. E assim foi estudado, e isso aqui não dá, isso aqui não está bom, com muitas minúcias. Samuel também é muito estudioso, e aí eu participei muito disso, dessa instalação longa. E o senhor lembra de assuntos, ou com funcionários, ou com eles mesmos, quando estava sendo montado, algum fato que chamou a atenção do senhor, algum caos, ou algum percalço que aconteceu? O senhor tem algum relato sobre isso? O senhor aí faz lembrança, nossa. Não, foi muito bem estudado, foi bem estudado. Claro que houve inúmeras reuniões, inúmeras decisões, e foi muita coisa numa época só. Samuel chegou para modificar tudo aquilo que vinha, né? Houve uma loja de máquina que funcionou até ali com o pessoal antigo. Dali entrou Samuel com São Humberto com novas ideias, Samuel com as ideias dos Estados Unidos. Então foi muita modificação, não só na longa vida, mas também no processo de fabricação de queijo, de tanques automáticos. Foi muita coisa na época. Não tem um assunto assim. Lembro bem dessa viagem, a primeira vez que eu andei de avião, né? Era uma viagem, estava inaugurando Confins, né? Um negócio, né, fabuloso lá. Então não tem muita viagem em Salvador, né? Mas não tenho assim, lembranças, se houve, está muito distante. Aí o senhor Samuel, aí o senhor Luiz Fernando começou a rondar a fábrica. Sim, aí o Luiz Fernando veio para aqui. O Luiz Fernando já tinha ido lá em Espera Feliz, na minha época, que eu era gerente, seria de estágio lá. O Luiz Fernando, antes dele, eu estava em Espera Feliz, lá na década de 70, e ele passou por lá, ficou lá um mês inteiro lá, fazendo estágio. E assim ele fez toda a fábrica. E nós nunca mais vimos o Luiz Fernando. Depois o Luiz Fernando veio para Valadares implantar o sistema de computação, tudo era na mão, né? Ele trabalhou um tempão aí e tal, e também ele sempre participando muito lá da fábrica, ia lá para a fábrica e olhava. Também, aí teve um certo ponto, ele foi embora, né? E depois retornou como diretor. Quando o senhor veio para Valadares, o senhor veio para gerenciar. Sim. Né? Eu já vim para ser gerente na fábrica. Para gerente da fábrica. Qual que era gerente? Mas o senhor era responsável por quê? Como acontecia os trabalhos? Como as pessoas que estavam subordinadas ao senhor se reportavam, traziam? Qual que era a meta? Qual que era a rotina gerencial? Veja bem, lá em Espera Feliz eu tinha um técnico. Trabalhava comigo, meu subordinado. Aqui eu já vim, tinha 4 técnicos. Eu gerenciava toda a fábrica, oficina mecânica não, fábrica de sabão, uma fábrica de queijo, fábrica de manteiga. Basicamente era manteiga e queijo na época, não tinha mais queijo, que tinha diversos queijos, o lanche, o mini lanche, o step, queijo e manteiga. Não tinha longa vida veio depois, né? Tinham muitos queijos que hoje não fabrica mais, como mussarela, mas era basicamente manteiga e queijo. Já existia a gerência operacional quando o senhor veio? Já. Maurício era supervisor. Vocês trabalham juntos? Supervisor, sim. Isso. Sim. E como é que é esse encaixe? Quando o Samuel entrou,
reformulou tudo. Porque anterior tinha o seguinte, São Luís, de um lado, um supervisor administrativo, que era o Walter Gomes, do outro lado, supervisor técnico, é o João Batista, né, que rodava tudo. Né? Então era basicamente. Quando o Samuel entrou, modificou tudo. Né? Ele criou o departamento. Né? Departamento administrativo. Aí virou, em vez, ele criou o departamento administrativo, departamento de controle de qualidade. Controle de qualidade já existia, mas era um negocinho pequeno. Passou o departamento, ter salas bonitas, ter status, né? Departamento de controle de qualidade, departamento de operações, departamento de planejamento, departamento de engenharia. Criou todo esse departamento, cada um com um cara, digamos, um pessoal caro, um pessoal mais moderno. Como o senhor falou, saiu do ditador para um parlamentar. Isso, mais ou menos isso. Mas quando o Samuel veio para a empresa, que o São Luís afastou, o São Antônio Marcos afastou, todo mundo afastou, e foi ficando já velho, já, o doutor José morreu e tal. Então esse pessoal entrou para modernizar. E modernizaram demais. Depois a coisa que estava desse tamanho, veio as crises, para poder mais dar encolhida, violenta. Aí depois com a chegada do Luiz Fernando, a coisa já. Isso, aí vamos entrar então. Então a gente pode dizer então que o Rosângela viveu várias fases, né? Sim, várias fases. Mas sempre olhando para frente, né? Sim. Cada um que entrou agregou valor. Claro que havia essas crises, digamos, a situação do país, viu? Crises, você deve ter pego alguma coisa, aquela crise, o Cruzeiro Novo, o Cruzado, então essas crises sempre abalou sempre as empresas, e chegou uma época que a empresa era muito melhor você ter uma empresa pequena e ter dinheiro e investir, né? Então quando o Samuel entrou, mais o Humberto, eles resolveram abrir o leque muito grande, a impressão que tem que abriu as pernas demais, aí a coisa veio, né? Aí o seu Samuel começou a comprar muitas fábricas aqui na região e instalar porte de resfriamento, depois foi fechando tudo. Hoje só tem a Valadares, a Operosa aqui na Valadares e mas os postos de resfriamento eles foram fechados mais em razão da granelização do leite resfriado na fazenda. Esse foi que acabou com os postos de resfriamento. Aí já foi foi na época do Luiz Fernando mesmo, isso, não foi do Samuel. Aí o senhor Luiz Fernando veio para o lugar do seu Samuel. O Samuel era como eu te falei, era um cara muito burocrático, né? Um cara que com uma visão ampla dos Estados Unidos, tinha feito, ele era professor da Cândido Toste, foi meu professor, inclusive. E ele veio com o Valmor mais para modernizar o Valmor, mas foi crescendo, que eles não sabiam nem o que tinha. Né? Nessa ocasião se implantou também um controle patrimonial, não tinha, existia isso. Né? Crescendo, e não sabia nem o que tinha. Então, Samuel veio para organizar isso, tanto a parte administrativa, no Rio, o Humberto também contratou lá, a empresa lá para. E aí essa modernização veio até o Samuel ter ligado à empresa, então Luiz Fernando. Isso, como é que foi essa vida do seu Luiz Fernando? O Luiz Fernando chegou como dono, não chegou como como se diz o seguinte, uma coisa era ser administrada por uma pessoa, por um administrador que era empregado. O outro chegou como dono, e começou a fazer conta de uma garrafa de café. Coisa funcional, não. Mulher cada nada. O Fernando você está aí, é admirado por todo, pela inteligência, a capacidade, uma memória impressionante. Hoje o Fernando é um homem
conhecido no Brasil inteiro e até com, digamos, muitas coisas internacionais na área de queijo. É um cara que as entidades mais representativas do Brasil, ele é ou já foi presidente. Né? Então ele me tirou lá da fábrica, né? Veio para aqui, você vai trabalhar comigo, você vai chefiar a compra de leite e vai chefiar a manutenção. Tinham duas funções, tinha uma pessoa que comprava leite e outra pessoa de manutenção. Você vai assumir as duas funções. Aí você saiu da fábrica? Saí da fábrica e vim ocupar uma garagem aqui na parte administrativa. Luiz Fernando foi quem me tirou de lá e me trouxe para essa área, né, que eu fui responsável até há pouco tempo. E que eu estou saindo da empresa. Estou desligando. Eu estou saindo desligando esse final de mês, porque eu já fiz 70 anos. Né? Recebi placa tá ali, se você quiser ver. Eu vi. Você estava lá, você estava lá. Então, é isso aí. Né? Quando essa mudança, né, essa mudança de fábrica, é um outro setor, né? Um outro. O Luciano, ali o tumulto é grande. Ali é um sanduíche, né? Você está no bem. Então, tipo assim, a correria, a visão. Muito grande. Mesmo, Você né? de um lado, você. Eu primeiro fui gerente da fábrica, que era. Essa fábrica tinha o gerente dela. O Maurício não participava muito das fábricas em si, porque eram muitas fábricas, era parte supervisor. Tinha fábrica Espera Feliz, fábrica em Águas Formosas, em Machacalice, Conselheiro Pena, Itamacuri. Então, não tinha esse tempo que ele tem hoje de duas fábricas só. Né? Hoje o gerente da fábrica praticamente é ele. Né? E nessa ocasião não, o gerente era gerente. Então ele tinha uma rotina dele ir para lá e ficar uma semana enchendo o saco lá do gerente, assim como lá em Espera Feliz, lá no Divino. Né? Então, eu gerenciava a fábrica mesmo, a fábrica e os técnicos. Eu era responsável por essa parte administrativa, né? Nunca fui técnico para ir lá na beirada de tanque, eu fui sempre na área administrativa. Aí só veio para a área de campo. Aí eu vim para a área de campo, assumi a área de campo, deixei a fábrica, continuei ainda com a fábrica, mas depois logo as coisas na prática, com a diminuição dos cortes de resfriamento. E aí? Bonito, eu estou só treinando. Tá? Terça ou quarta-feira. Tá bom. Na década de 90, né, é que estava essa febre de granelização de leite. Sair dos latões de transporte em carros, em caminhões de latões para o transporte de caminhão-tanque com resfriamento em fazenda. Então isso foi na década de 90 com o Luiz Fernando. Nós iniciamos a granelização lá em Espera Feliz, aí a fábrica de Espera Feliz foi reaberta e eu fui para lá com uma equipe de comprador de leite, com pedreiro, com serviço. A gente ia lá, reabrimos lá e fomos comprar leite e reabrimos a fábrica e granelizamos. E depois granelizamos aqui. Ela ficou quanto tempo depois que você reabriu de novo? Você está entendendo o que é granelizar? Granelizar é você passar o leite de latões para você pegar o leite a granel, no resfriador. Chama isso de granelização. Você ia na fazenda, o cara tirava o leite, colocava o leite em latão, veio o caminhão e pegava. Aí passou a ser o seguinte, você tirava o leite, botava no resfriador. Já no latão ficava grandaço lá. Seria tipo uma panela grande resfriada, é isso? Isso. O resfriador ali tem Você conhece algum resfriador? Não. Ali perto do Mosteiro de Fato tem vários. É aquilo ali que tem na fazenda. Cada um com as capacidades que o produtor precisa. Porque em vez do leite ser coletado todos os dias em latões, ele passou a coletar dia sim, dia não, pelo próprio caminhão-tanque. Aí você colocava de acordo. Aí você, cada fazenda tinha uma ou uma fazenda tinha para todos? Como é que era isso? Não, cada fazenda tinha a dele. Cada fazenda tinha, não, tem a dele.
Claro que hoje já tem um vizinho que tira pouco, leva para lá e põe lá, mas a origem da coisa é cada resfriador. Para isso nós viajamos, eu com outros gerentes de fábrica, como o Carlos Luiz, comprador de leite, vamos para... Esse investimento era da fábrica ou do... Não, o investimento, a Wallmark foi uma das empresas, uma das poucas empresas, na época era a primeira e depois algumas apareceram aqui na região, é só aqui na região, e que em função do Wallmark, que foi, nós colocamos o resfriador nosso incomodado na fábrica e fazemos até hoje. Isso não ocorre no Brasil, o cara compra o resfriador. Aqui não, para o pessoal aceitar, que nós visitamos muito, nós para instalarmos isso, eu viajei muito para o sul, Paraná, Rio Grande do Sul principalmente, Rio Grande do Sul e Paraná, que era que estava essa parte já toda granelizada já há uns 10 anos. E nós fomos para lá, visitamos o fornecedor, visitamos quem fabricava esses resfriadores, as fazendas, como funcionava, como não funcionava, tudo através de empresas vendedoras de resfriadores que arrumavam visita para nós, visitávamos, né? Depois que a gente teve um know-how bom em cima disso, já com o Luciano, nós viemos para aqui, o Luciano pegou uma empresa dela e comprou uma primeira remessa, 150 resfriadores, depois mais 150, e distribuir isso tudo com comodato. Isso ninguém fazia. O cara tinha receio, ó, isso aqui, não, eu tenho aqui, te financio o cômodo, você colocar o resfriador, dessa forma, tem que entrada de ar, tudo e vem, instala o resfriador para você, de graça, né? E o nosso caminhão começa a pegar o leite aqui, caminhão tanques, não é mais caminhão de latão. E assim foi, progressivamente, acabando com todos os caminhões de latões. E aí também outras empresas aqui também, cooperativa também, hoje ninguém puxa leite em latão mais. Né? Senhor Romeu, o senhor falou sobre o modo, né, que a Wallmark propôs resfriadores nas fazendas, porque para sair do latão e passar o caminhão como Honda. X caminhão passa em tal lugar, X caminhão em tal lugar. Só que cada fazenda tem o seu leite. Sim. Como é que é o controle de saber que aquele leite está bom? Ou se deu algum problema? Veja bem, a análise principal do leite é o chamado alizarol. Alizarol tem um aparelhozinho que mede 2 ml de alizarol e 2 ml de leite. Ele fica a cor rosada, correto? O caminhoneiro ele é treinado a saber quando está muito tijolo, muito escuro, olha aí, o leite está com a acidez baixa. Quando ele coagula, opa, isso eu não levo não, tá ruim. Aí não leva. Não, ele é treinado, é feito um treinamento aqui com controle de qualidade e peito reciclado. Ele é o responsável pelo leite. Ele vai, o leite está bom? Tá. Aí eu levo. Não está bom, eu não levo. Então, isso é feito na frente do fazendeiro? Na frente, lá na frente do fazendeiro. Correto? E aí, ele além disso traz uma amostra de cada tanque desse, que vai aparecer aqui, que vai fazer a microbiologia, que vai fazer teste de antibiótico, teste de água, e aí você corre atrás. Aí quando esse fazendeiro... Eu tenho um pessoal de campo que vai só para dar manutenção do resfriador. Toda manhã a gente faz uma reunião aqui com os caras que dão manutenção, o cara liga para cá, meu resfriador está com problema, meu resfriador não quer resfriar. A gente todo dia sai, além das coisas que ocorrem de tarde, com alguma emergência. E o controle de qualidade tem mais 2 funcionários que vai ver só a qualidade do leite. Então o leite deu suspeito de antibiótico, suspeito de água, aquela amostrazinha vai no fazendeiro no dia seguinte. Correto? E ele é penalizado se tiver alguma. E aí é feito 4 amostras por mês
sendo duas analisadas pelo Barbosa de Marques, duas amostras com isso, eram quatro, deu duas. Uma analisada pelo Barbosa de Marques, em controle de qualidade, sobre contagem bacteriana, seja contagem global, seja contagem célula somática, que a célula somática é a inflamação do útero de vaca. E aí, essa amostra é feita um prêmio, uma análise é feita aqui, outra é feita na universidade fora. E o leite de um fazendeiro não mistura com o outro? Não, veja bem, dentro do tanque mistura. Mas a gente, com aquelas amostras, a gente fiscaliza as coisas com uma qualidade mais apurada. Mas na hora, o carreteiro é o responsável. Se chegar um leite aqui ruim, o carreteiro não recebe daquela viagem. Então ele é treinado a pegar um leite bom. Bom, aí teve essa mudança. Quando aquele tem algum problema, que tem mais de um curral, que o leite chega em, digamos, o cara tem uma fazenda ou tem uma fazenda perto e alguns vizinhos levam. Então tem um controle de qualidade, vai analisar o leite no latão ainda em cada vizinho, que leva para lá e vira num resfriador. Aí a responsabilidade fica pelo fazendeiro que tem que controlar o resfriador ou não? Hein? A responsabilidade de receber esse leite é do quem está no resfriador? É quem está com o resfriador lá. O outro leite pode danificar o dele. Aí não seria culpa da Barbosa. Não, o problema é dele. Ele perde todo o leite se o leite não estiver bom. Então nós tivemos alguns crescimentos, né? Esse leite, Luiz, o leite entra nesse resfriador temperatura ambiente, 36 graus, 35 graus, 34, 30, dependendo da época do ano. E ele vai lá, mais ou menos uma hora e meia, por aí, 2 horas, o leite já está com 4 graus. Então o carreteiro, ele só pode pegar o leite, se chegar o leite, chegar o leite estiver com mais de 7 graus, ele senta lá e espera o leite resfriar. Ele só pode pegar um leite até 7 graus. Então a responsabilidade do caminhoneiro é muito grande. Muito grande, muito grande. Então tem que ser muito responsável mesmo. Ele é a maior ligação entre o fazendeiro e a gente, que é o carreteiro. Outra, só para... E é feito com rota, né? Rota fulano de tal, GV1, GV2, rota Conselheiro Pena, rota... Então, aonde vai, é chamada aquela rota e é batizada, tem um número, mas não tem o nome dele. Então, cada carreteiro é responsável por uma rota dessa. Ele vai dia sim, dia não. Um carreteiro pode ser responsável por mais de uma rota. Eu faço uma hoje e faço a outra amanhã. Eu faço a rota Conselheiro Pena hoje e faço a rota Dom Cavate amanhã. Pode, mas normalmente o cara... dependendo da época do ano, ele pega duas rotas. Aí uma rota vira duas, que o leite cresce. Aí põe um outro nome. Igual município, Dom Cavate 1, Dom Cavate 2, Conselheiro Pena 1, Conselheiro 2, de acordo com a safra e entre safra. Então, senhor Romero, o senhor Antônio Marques fundou a firma em 1915. Sim. Né? Aí ele teve um problema de saúde, o senhor José Marques assumiu. Então vamos para o salto. O senhor Antônio Marques montou a fábrica e começou a caminhar na visão que ele tinha de crescimento. Que começou com sabão, aí partiu para manteiga e foi fazendo. Veio o senhor José e abriu mais. Como deu uma modernizadinha. Em vez de dar para os filhos, deu para o genro. Ser presidente. Isso, porque os filhos eram muito novos. Pelo menos a história que a gente ouviu é que ele confiava... Eu não conhecia essa história, mas eu conheci o doutor José. Isso, ele confiava no senhor José porque era um homem que já mexia com importação em Vitória. Né? Advogado, ele pediu para poder tomar conta até os meninos terem idade. Então foi um homem muito sábio, eu acho. Ele percebeu que, se eu pôr a mão no menino, não que os meninos sejam ruins, mas eles são novos. E menino novo é um problema. Fábrica desse tamanho e as coisas estavam crescendo muito. Veio o senhor Jonas, né? Aí depois ele passou para o senhor Jonas. Né? Do senhor Jonas veio para o senhor Antônio Marques.
né, que era o filho mais novo o Sr. Jonas deu o nome do queijo da filha dele, Regina, que é a única filha dele, passou a se chamar Regina. Né? Aí veio o São Luís, né? Do São Luís veio o Samuel, do Samuel veio o Luiz Fernando. Em todos esses setores, a fábrica só foi evoluindo. Sim. Ela teve problemas, mas ela sempre pensava para frente, certo? Sim. E chegamos agora com o seu Antônio Marques e o seu Luiz Fernando. São Humberto. Hein? São Humberto Marques? São Humberto Marques junto com o seu Luiz Fernando. Que o seu Humberto Marques já cresceu bastante junto com o Samuel. Sim. O Luiz Fernando, seu braço dele aqui também, os dois juntos. E agora chegaram no leite em pó. E aí? Participei dessa. Não só, eu aqui participei não só do leite em pó, da construção do leite em pó, leite condensado, primeiro a concentração de fazer primeiro foi a concentração, depois foi a secagem, mas antes teve a construção do depósito lá, né, eu participei de tudo isso. Ali onde é o depósito hoje, né, tinha um declive ali aproximadamente de 15 metros. Eu, como gerente da fábrica, né, eu participei daquele aterro ali, foi um aterro feito com, sei lá, 3 ou 4 anos, milhares de caminhões de terra. Onde é o depósito hoje ali, era. E formou. O Figueirinha vinha aqui e fazia isso, ó. Dentro do terreno do Mamão de Marques. Aí ele foi esticando lá. Então essa parte de lá foi construído um armazém. Um armazém não, um depósito. E toda aquela parte do depósito, tá vendo? Só tinha o prédio da fábrica aqui. Né? Só tinha isso, não tinha nada lá. Já foi com o Luiz Fernando, já a construção daquele depósito, né? Estocagem de longa vida, e depois veio a construção, né, da torre de secagem, a concentração. Isso em relação para a fábrica? Isso envolveu uma série de coisas, não é só. Para quem envolveu, você tem que comprar caldeira nova, você tem que melhorar todo o serviço aqui, né? A estrutura é outra, caldeira moderna, muito mais possante, frio, transformador de energia. E nesses momentos, que foi dispendioso, custoso, sim. Você via neles a satisfação ou tinha hora que era assim, nossa, por que não vamos mexer nisso? Não é. O Luiz Fernando toda a vida foi um cara. O Luiz Fernando sempre foi muito seguro na coisa. Primeiro tem o dinheiro para depois fazer. Então não vi hora nenhuma, época nenhuma em que isso, vamos dizer, atrapalhou o Barbosa de Marques a pagar os seus compromissos, fornecedores de leite. Eu digo sempre, nesse período que eu estou no Barbosa de Marques, somando tudo, ele falou 49 anos, mas nesse meio aí teve o trabalho que eu fui para estudar e contava tudo junto. Mas durante esse período todo, eu nunca vi, não houve nenhum atraso de pagamento a ninguém durante todo esse período. Então assim com ele, né? O senhor lembra de mais alguma história com eles, algum ponto? O Luiz Fernando foi um cara que me trouxe para aqui, ele passou lá para... ele passou uma época de muito pé no chão nas fábricas, então ele via o trabalho de cada um, né? E era um momento de crise, né? E ele viu que o Barbosa de Marques inchou muito, né? E ele sentiu necessidade de desinchar, né? Para depois voltar. E é o que está acontecendo. Então eu assumi a parte de compra de leite e manutenção. Né? Então foi um período para mim complicado. Eu participei, eu vinha para aqui, parte da manhã, e mexia parte da manhã com a parte de compra de leite, para ir para a fábrica lá, construção, tem uma ideia. Para que ter uma ideia, como é que foi essa construção da torre de secagem de pó, porque essa fábrica foi construída, aqui era uma várzea, né? Essa fábrica, se tivesse uma maneira, a fábrica antiga, de
e ela saía inteira, porque ela foi construída. Então lá na parte do pó, foi um bate-estaca ali, chegou a carreta de trilhos. A carreta de trilhos comprado em Vitória, no Vale, de trilho para fazer bate-estaca onde está cada local tem 4 trilhos. Acabava um trilho e se formava outro. Sei lá, 20 metros de. Esse 20, sei lá, se é 15, uma coisa assim, de 4 trilhos, onde apoia toda aquela estrutura do pó. Porque o terreno aqui, todo um terreno areia, arenoso, não era, né? Foi aterro, e aterro tem de tudo, né? Resto de construção, papel, então aí bate-estaca ali, então, foi um negócio violentíssimo, essa fábrica. E eu participei de toda essa construção. Era eu, tem até uma placa lá tem mais. Né? Mais alguma história, o senhor lembra dessa turma, do senhor Antônio? Veja bem, foi muita. Tem. Luísio. O que mais que eu poderia lembrar? Agora é só lembranças mesmo. Né? Algum assunto interessante. Então, mas ficando velho esquece, né? Não, alguma conversa de baixo. Mas tem muitas histórias, mas a história não é muito relevante durante esse período todo. Teve um período chato no Barbosa Marques, com Samuel, comigo, depois entrou o Luiz Fernando, pegou, né? Mas o resto foi só. O resto foi só alegria. Só isso mesmo. Por que o senhor acha que uma empresa familiar conseguiu completar 100 anos e estando bem no mercado? Olha, eu durante esse período assisti a empresa familiar, um exemplo, aqui perto, do Maroc Russo, que era empresa familiar, e no final estava muita gente mandando e pouca gente trabalhando. Então, tiveram que vender. Então, na Barbosa Marques, para a felicidade de todos, família muito pequena, né? A coisa fica mais fácil, né? E também eu acho que eles devem ter tido uma auditoria externa, como conduzir uma empresa familiar, deve ter tido. E alguém trabalhar e, você não quer trabalhar, então fica lá, não dá palpite. Né? Foi na ocasião que o Sr. Humberto, mas o Samuel assumiram, houve muita crítica, que a gente sabia pouco, mas acabou, não sei, eu acho que isso aí é porque a família mesmo achou, primeiro, família pequena, segundo, alguém abdicou de viver no luxo e ganhando, só os dois mandando, não tem lá. Acho que eles foram inteligentes, contratou alguma empresa, sei lá, que existe empresa para como conduzir a empresa familiar. Né? Certo que hoje, né, não tem problema. O São Berto, quando estava na ativa, vinha com frequência aqui, reunia todo mundo, né, com o Luiz Fernando, ficava o dia inteiro reunido e tal. Isso acontecia também com o Samuel, mas eu não participava. Eu comecei a participar depois que o Luiz Fernando assumiu a direção, que me trouxe para essa chefia, que não é uma chefia de departamento, mas foi mais ou menos igual isso, né? Algum caso engraçado do senhor Luciano, o senhor não tem uma história não. Com ele, de caminhar e conversar? Não tem. Tem uma história interessante dele, não vou lembrar, então interessante dele. Nós saímos daqui e fomos visitar a cooperativa de Resplendor. Na volta aqui de Valadares para como é que chama aqui em cima? Primeira cidade aqui. São Vito. São Vito.
parte tinha asfalto, outra parte era de terra. E nós fomos o dia inteiro lá e tal, e Fernando querendo conhecer, logo no início, querendo conhecer todos os parceiros, os concorrentes. Na volta, bem naquele local que não tinha asfalto, o pneu furou. Também, normal, de noite. Vamos procurar que deu step. Não tinha step. Não tinha. O chefe dos caminhoneiros, tinha um chefe dos caminhoneiros aqui, na Alcadeia Valdemar, que tinha caminhões próprios, tinha tirado o pneu dele, que tinha furado, colocado o step e levado o outro para consertar e não colocou no lugar. O Fernando, como ele é estourado, olhou o pneu, mas virou uma fera e arrancou com o carro com o pneu furado. Que lambada, você imagina, quando ele não deu para andar mais, que ele parou, só tinha pedaço do pneu e não tinha mais nada, e a roda, né? E ele rachou a pé, deixou lá no carro e veio a pé, né? E falou comigo assim, ó, qualquer carro que parar aí, você dá sinal, porque eu no caminho, eles não vão parar. Você fala que um gordo vai aí na frente, ele falou comigo, e tal, e assim foi, me deixou lá e veio a pé. Mas não teve paciência. Aí passa um, não para, passa o outro, não para. Você sabe que é um caminhão, o carro à noite, até que alguém parou e falou, ó, aconteceu isso, ele vai na frente aí, o diretor e tal. E depois de algum tempo, alguém parou e aí pegou e trouxe ele aqui, ele veio, procurou até o Maurício que levou ele lá. Arrumaram, o Step estava aqui, pronto. Pegaram o Step, levou, colocou. E chegou aqui no seguinte e mandou o cara embora. Mandou o chefe da. Mas imagina o sujeito. Isso devia ser. Isso foi na época, eu me lembro dele sim, que foi na época da campanha do Collor. No rádio do carro, o Collor estava falando, estava, né, discursando, e eu com medo, de noite, né? Sozinho no carro, caramba, de noite aqui, o carro com o pneu furado e tal. Entrava do carro, saía do carro, quando apaga o carro, vira uma escuridão imensa, né? Mas eu nunca vi o Luciano tão nervoso. Imagina ele sair andando a pé. Ele deve ter andado uns 30 minutos a pé, que ele molhou de suor. Ele transpira muito. É mais ou menos uma história mais recente que eu lembro. Eu agradeço, senhor. Estamos aí, se precisar mais de alguma coisa. Se você lembrar mais alguma coisa, talvez a Tá. história com a gente. Nós vamos encaixando aqui bem mesmo. É. Uma história com o Fernando é essa história mesmo que eu tenho, que eu nunca vi tão irado. Imagina. Mas você está doido. Mandou o cara embora. E o cara tinha muitos anos para embora. Nossa, mas é bom. Tá bom. Obrigado.